Quantas faces tem uma cidade? A foto é a grafia das faces da cidade. Múltiplas são suas faces. O registro do fotógrafo ultrapassa o tempo. Deixa a face da cidade na foto que gostava, envelhecendo e transferindo ao presente a face que escolheu. Deixa-nos ter na mão mais uma vez o seu olhar. A janela e a porta entreaberta, as vindas e idas nos ladrilhos da calçada, a voz silenciosa da fotografia, os sons e sentidos no olhar do fotógrafo, a imagem calada, a leitura da memória enquadrada. O que há por trás desse olhar e dessa imagem registrada? As lembranças aparecem aos poucos, mas algumas coisas se distanciam do sentimento original. É assim mesmo. Os registros da vida nas fotografias da cidade. Praticamente me criei dentro do laboratório, do estúdio fotográfico. Ao clicar uma fotografia, todo fotógrafo quer contar algo naquela imagem. Como é que eu gostaria de ver aquela cena daqui a um tempo, né? Que essa que eu acho que é o barato da fotografia. Eu também sempre fui de ser a pessoa que registrava na família. 95% do meu trabalho fotográfico é de Passo Fundo. A fotografia foi uma história muito interessante. A fotografia são pequenas cápsulas, né? Pequenos fragmentos do tempo, e que ele, a cada reviver aquela imagem, no momento que eu pego ela revelada, ou olhada na tela, ou olhada numa exposição, se fui eu que produzi aquela imagem no momento do clique, com o meu pensamento, eu lembro de algo. Ou eu vejo mais uma coisa que naquele momento do clique, naquele instante fotográfico, como diria Henri Cartier-Bresson, eu pudesse ter mais uma informação sobre aquele espaço, até sobre eu mesma. Aonde a gente vai, você está olhando, enquadrando, clicando mentalmente, né? O que a fotografia representa para você? Bom. Como é que eu vou te dizer? Eu acho que é tudo, né? Tudo que a gente tem, o que se conseguiu foi através da fotografia. O meu tio, o Armando, que era o mais velho, começou a fotografar em 1930, pois em 1937 ele adquiriu o estúdio fotográfico, que pertencia a seu Benjamin Dagnoluso, que era a foto moderna que o seu Benjamin criou, montou, estabeleceu em 1920. O tio comprou ela em 1937, ficou trabalhando até 1946, onde ele vendeu para o segundo irmão, que era o Daniel. O Daniel trabalhou de 46 a 52, quando em 52 ele resolveu migrar para o cinema e foi para Porto Alegre. Aí o pai assumiu em 52. Quer dizer, ele já trabalhava junto com os irmãos, mas assim, basicamente ele iniciou em 52, fazendo cobertura de aniversário, casamento, eventos sociais, enfim, e foto aérea, ampliações grandes, painéis, essa coisa assim. Basicamente isso ali. E também ele gostava muito de viajar, fazia muitas reportagens em viagem, acompanhamento fotográfico para empresa de turismo, essa coisa assim. O meu tio, o Armando, tinha 2 filhos, um deles seguiu a fotografia até hoje. O tio Daniel, que ficou no cinema, também teve 2 filhos, um já é falecido, trabalhava no Palácio do Piratini, era cinegrafista do Palácio.
E o outro continua lidando com cinema, está na Embrafilmes em Porto Alegre, é representante da Embrafilmes em Porto Alegre. Chamada capital do Planalto, Passo Fundo está de parabéns. Junto com a foto moderna existiam outras pessoas que tinham fotografia. Sim, outros estúdios, como o Ávila, o Bern, tinha o seu Odoni Corá, que esse eu conheci, tinha a Dalila Estúdio, tinha o Tamagnoni. O Tamagnoni só fazia foto, exclusivamente estúdio. Os irmãos Souza, que era o Rosalino, o Oralino, que ainda continua trabalhando com foto, o Rui. Eu, quando fui servir, eu assinava uma revista que tinha o nome de... Era Cruzeiro, era uma revista muito grande. Nessa revista, quando eu estava de folga no quartel, eu lia. E é onde eu descobri coisas muito boas sobre a fotografia. E aí o comandante me convidou para mim continuar no Exército. Quando eu estava, já depois de uns 5, 6 meses de Exército, eu gosto muito do Exército, mas acontece que eu penso numa carreira para mim. Aí ele me disse, mas qual é a vantagem que tu tens aí? Pelo número de gente que vem para o quartel, a chance que eu gostaria de ter era o seguinte: eu saio daqui com uma esperança muito grande e vou trabalhar com fotografia e eu vou vir fazer uma reportagem de todos. Naquele tempo, os soldados que chegavam, principalmente a maioria, vinha de fora. Chamávamos arigó. Digo, e eu tenho uma chance de bater fotografia em quantidade de fazer um bom dinheiro. E aí, para mim, é um pé de meia para começar a minha vida como profissional da fotografia. Aí, então, ele disse, mas tu acha que é vantagem? E tu sabe bater fotografia? Digo, olha, mais ou menos sei. Daí eu fui falar com o Tamagnoni, que tinha a foto Tamagnoni, e aí ele me deu as dicas, e eu peguei bem certinho o jeito da fotografia, e não deu outra. Daí eu saí do quartel, e no primeiro dia que se apresentaram os novos militares lá, que eu falei em Arigó, eu cheguei lá e tirei fotografia desde eles recebendo o fardamento. Mas tirei milhares de fotografias. E foi uma pegada muito boa. E aí eu saí e cresci na fotografia. Com essa revista, aí eu descobri que íris era o próprio olho, né? Digo, então eu vou pôr foto íris. E aí, então, daí eu comecei e aí digo, vou ter que colocar um estúdio. Eu me casei, daí a minha esposa, que agora é falecida, ela era professora. E daí me dizia assim, diz, Rui, tu nessa profissão não vai dar certo. É muito difícil, eu acho que tu deveria de voltar a trabalhar com teu pai. Daí digo, não, eu vou vencer, eu vou fazer Coloquei um estúdio na Avenida Brasil, de frente ao Notre Dame. Quando eu comecei, era muito pouquinho serviço. Mas depois foi crescendo até sempre vinham para mim fazer, inclusive, rádio, vinham para mim fazer propaganda, jornal, tudo. Digo, não, a propaganda é o meu serviço. Então, eu saía, todo lugar que eu ia, que via uma festinha, uma coisa, eu tirava a fotografia e apresentava, e fui indo, fui crescendo, e depois já comecei, eu cheguei a uma época, eu tinha uns 15, 16 funcionários, e com duas casas, eu tinha uma casa na Avenida Brasil e outra aqui, que é onde eu tenho a Xerox até hoje. Aqui nós tínhamos na Praça Marechal Floriano um cidadão, um fotógrafo, que trabalhava com o esquema, com o sistema de câmera que era conhecido como lambe-lambe, que era o instantâneo, ou seja, ele fotografava, revelava dentro da própria câmera e vendia a foto ali. A pessoa passeando na praça, ou foto de documento.
Inicialmente era o seu Dorval de Barros, o nome dele. Quando ele faleceu, sucedeu ele um outro rapaz que trabalhava com ele, que eu agora no momento não lembro o nome. Mas ele ficou trabalhando até 1990, por aí. Bem de frente a Paula Calçado tinha um transformador de luz e Osvaldo, que trabalhava com fotografia com o apelido de Lambi Lambi, ele tirava a fotografia e colocava ali expostas para os clientes ver o que ele fazia de fotografia. Inclusive eu trabalhei com a câmera daquelas fazendo reprodução de outras fotos. A cidade ficará para o futuro através da fotografia. Meu pai era um fotógrafo amador juramentado, fotografava tudo que enxergava, né, e documentava tudo. E isso eu herdei não só as fotos, mas herdei também, digamos assim, esse viés de registrar. Tenho milhares e milhares e milhares de fotografias minhas, milhares de fotografias deles, e que pega, por exemplo, desde a Praça Marechal Floriano, com arvorezinhas de 30 centímetros de altura, pega fotografias tiradas do mirante do IE, que era um mirante que tinha na parte superior do edifício, na Cumieira, e que era o ponto mais alto da cidade, quando estavam abrindo a Avenida Brasil. Estavam patrolando a Avenida Brasil. Então, essa história registrada fez com que eu amasse cada vez mais a cidade. Aquela janela que eu abro e que eu enxergo o passado. A cidade tem um compromisso inalienável com a fotografia. A fotografia é o espaço, o lugar e o recurso que as cidades usam para serem lembradas no futuro. Ah, mas e o edifício? Ora, o edifício deve a essa fotografia. Ele deve o seu valor de documento a esse documento que a fotografia é. E nesse sentido, eu acho que a fotografia é um patrimônio insubstituível, porque ela é, sim, o suporte da memória que acaba constituindo o conceito de patrimônio. Vocês participaram muito das comemorações do centenário de Passo Fundo? Sim, bastante. A gente teve a exposição do centenário, o pai fotografou todo o evento. Nos anos 60 a gente tinha digamos assim, uma associação que a gente reunia de vez em quando, um jantar, tal dos fotógrafos, e, enfim, confraternizar, trocar ideia. A gente queria era sair junto, como um fotoclube, conversar, realizar atividades. E aí, conversando com alguns amigos que tinham também a fotografia quase como um hobby, não chegava a ser um hobby de praticar mesmo cotidianamente, elas também acharam interessante, né? Vamos nos encontrar, vamos conversar. Foi entrando gente de 14 anos, foi entrando gente de 70, 60 anos. Então era bacana porque o grupo ele agregava bastante gente. Lá em Porto Alegre eu tinha esse contato, então eu queria voltar para Passo Fundo e não perder essa relação de trocas, enfim, de conversas, e manter esse contato que eu acho muito bacana de compartilhar a fotografia. Sempre que rola, sempre que possível, né? Quando não tem um evento, a gente se encontra e conversa sobre fotografia. Penso que o grupo ele quer troca de experiências. E difundir a fotografia também, né? Que não é fácil também. E tentar fazer eventos, palestra, oficina, encontro. O
grupo da foto surgiu por uma vontade minha e depois eu fui descobrindo que era uma vontade de outras pessoas também, conversar e trocar experiências sobre fotografia. Naquela época eu nem sabia o que eu era ainda, se eu era profissional, se eu era amador, o que eu era. E entrei logo na outra semana, essa pessoa me convidou e fomos entrando, fomos indo e o negócio foi crescendo. A maioria dessas pessoas fazem parte ainda do grupo da foto, se não presencialmente, ainda estão nos nossos grupos virtuais, né? E aí, a partir disso, nós começamos a agregar cada vez mais pessoas. A cada ano de aniversário, entravam novos integrantes. Tenho uma relação desde pequena, digamos, com a fotografia. Mas profissionalmente foi na faculdade, quando eu comecei a estudar e buscar me informar. E quando eu me formei, eu abri minha empresa e hoje eu só trabalho com fotografia. Passo Fundo é responsável por tudo, na verdade. É onde eu pude me desenvolver, onde eu pude desenvolver a minha fotografia, me encontrar na fotografia, onde ela me deu todo o suporte, à cidade, para a minha construção no meio, na área. Então, não existe a Stephanie fotógrafa fora de Passo Fundo. A minha construção, na verdade, embora tenha estudado e saído para buscar cursos e coisas, mas a formação é em Passo Fundo. Então, é toda. Não existe como desvencilhar Passo Fundo da minha fotografia, no caso. Praticamente é o meu ganha-pão hoje a fotografia, de uns 8 anos para cá. Voltando a isso, 80% agora da minha relação profissional é em volta do Passo Fundo. Trabalho com fotografia, meu trabalho é uma grande parte nele com o fotojornalismo e um fotojornalismo feito na cidade de Passo Fundo. O bacana é isso, eu me orgulho de dizer que uma foto sai numa revista nacional e tá lá Passo Fundo, entendeu? Foi uma foto que eu fiz da cidade. Poxa, que legal, tá aqui, ó, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Passo Fundo tá junto. Foi uma foto que eu fiz, uma foto que eu lutei para isso. Sou um fotógrafo freelancer, eu não tenho um contrato com nenhum veículo de comunicação, então minhas fotos vão para os demais tipos de linhas editoriais. Então é um orgulho quando eu consigo fazer uma foto e consigo implantar nacionalmente ou internacionalmente. Então é uma relação bem profunda, profissional da fotografia comigo. Meu pai é fotógrafo, então eu tive contato com a fotografia desde muito cedo, assim. Desde criança. Pegava o equipamento dele, derrubava alguns equipamentos, recebia uma mijada, enfim. Mas foi assim que foi aprendendo, foi brincando, ele me deixou bem livre, assim, nunca foi um dever para mim, sempre foi uma brincadeira, assim, no começo, né. E aí, como ele trabalhava em casamentos, em eventos sociais, eu acabava acompanhando ele, entregando pilha, entregava filme, precisava trocar o filme, eu aprendi a trocar filme rápido, porque ele não tinha tempo de trocar o filme enquanto estava entrando uma noiva, por exemplo, alguma coisa assim. Então, eu era o segundo fotógrafo e assistente. As primeiras referências que eu tive de técnica fotográfica foram dele. Desde enquadramento, iluminação, enfim, todas as técnicas de fotografia básicas eu aprendi com ele. Então, e ele é um fotógrafo teoricamente clássico, de estilo clássico, de retrato clássico. Então, isso respingou muito na minha fotografia e se tu olhar uma foto minha hoje, talvez não tenha muito a ver com ele, com a foto dele atualmente. Mas o enquadramento, alguma coisa assim, tu consegue identificar alguns pontos de horizonte, enfim, coisas de enquadramento mesmo. E iluminação que eu aprendi basicamente com ele, né? Depois eu desenvolvi minha técnica, fui achando coisas que eu gostava mais. O que ele acha das suas fotos? Ele acha legal, tem coisas que ele não faria, digamos assim, coisas que ele experimentaria. Por exemplo, foto espontânea, assim, é uma coisa que para ele não faz muito sentido. Porque ele vem do estilo clássico de fotografia, da fotografia de filme, e na época do filme tu não conseguia experimentar muito, tu não conseguia ver na hora o resultado, né? Tu experimentava, mas dentro da tua zona de conforto. E a foto, teoricamente, espontânea, né? Ela é uma experimentação, tu não acerta. O digital, né? Ele permite um pouco disso. De tu olhar na hora ali e tu já mais ou menos conseguir acertar a técnica, alguns detalhes que tu não conseguiria com filme, né? Foi muito difícil para ti começar a trabalhar com um novo equipamento? Olha, a princípio eu não acreditei que o digital fosse ter uma evolução tão rápida e o filme fosse assim, desaparecer tão rápido. A princípio eu digo, isso aí não vai... É novidade, mas acho que não vai colar, não vai pegar. E
a coisa foi diferente, a evolução foi muito rápida. Através das lentes de inúmeros fotógrafos, Passo Fundo também guarda uma extensa memória fotográfica. São imagens, registros gravados desde muito tempo em vidro, papel e, por fim, no digital, com fotógrafos profissionais ou amadores, em estúdios, nas ruas, em praças. Do preto e branco ao colorido, as fotografias retratam cenas do cotidiano passofundense. As comemorações, as festividades. As fotografias estão por todos os lados. São os guardados da memória dos habitantes que se conservam como registro histórico da cidade. Os registros do hoje para as memórias do amanhã. Adoro fotografar aqui, adoro, me sinto bem aqui fotografando. Eu parei, aposentei, mas a fotografia não saiu de mim.